fundamentos destes dois julgados do STF. Nós vamos trabalhar quais foram os argumentos dos contribuintes, do fisco e os principais argumentos dos dois relatores destas ações. Depois, nós vamos trabalhar a Lei Complementar 190, que foi editada este ano, publicada no dia 5 de janeiro de 2022. Vamos falar um pouco dos convênios que foram editados em razão da Lei Complementar, o convênio 235 e o convênio 236, e vamos trabalhar as dúvidas e controvérsias que surgiram de toda essa sistemática. A gente pretende aqui esclarecer, primeiro, o contribuinte deve pagar hoje o ICMS de FAO? O contribuinte deveria pagar esse ICMS de FAO do início do ano? Quem pagou esse tributo pode vir a se restituir do que considera que se pagou indevidamente? Qualquer contribuinte hoje pode deixar de pagar o tributo, considerando as controvérsias que nós temos da Lei Complementar 190 em relação ao princípio da anterioridade? Quem pagou pode se restituir desse pagamento indevido? As legislações do Estado que foram editadas antes dessa emenda, elas têm validade ou deveria haver uma nova edição? A questão da base dupla, ela é possível? Alguns comentários a gente vai fazer aqui em relação à base dupla, no caso dos não contribuintes e dos contribuintes. Então, essas são algumas das controvérsias que a gente vai tratar aqui hoje, nesse breve tempo que teremos para tratar. Eu não vou conseguir, nesse momento, estar acompanhando o chat, porque eu estou com a minha tela aqui aberta da apresentação, mas a apresentação ela não vai ser durante todo o tempo. Então, assim que eu terminar aqui os slides, eu já abro o chat lá para a gente fazer essa interação em tempo real na medida do possível. Eu deixei aqui para vocês o meu LinkedIn. Vamos nos conectar e conversar sobre direito tributário e também o meu e-mail para quem tiver alguma dúvida mais específica, eu fico à disposição para a gente conversar. Então, primeiramente, nós temos que este DIFAL, ele já é tempo pela Constituição. E a redação da Constituição de 88 original, ela já previa que nessas operações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em outro estado, se adotaria, primeiro, a alíquota interestadual quando o destinatário fosse contribuinte do imposto. E quando ele não fosse contribuinte do imposto, seria adotada a alíquota interna do estado remetente. E o inciso 8º deste artigo, ele falava que apenas na hipótese da operação que remetesse a consumidor final contribuinte, seria devido o diferencial entre a alíquota interestadual e entre a alíquota interna e a alíquota interestadual da operação. Então, para facilitar para vocês a compreensão, nos casos de venda interestadual a consumidor final não contribuinte, o ICMS ele ficava inteiramente no estado de origem, não havia nada para o estado de destino. E no caso de vendas interestaduais a consumidor final contribuinte, ficava para o estado de origem a alíquota interestadual e para o estado de destino a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Então, pessoal, este cenário ele foi pensado dentro do contexto de que as vendas interestaduais a consumidor final, elas eram uma exceção. A gente não tinha, quando foi editada a Constituição,
um contexto de tecnologia, de internet, como nós temos hoje. Então, era um cenário em que não incomodava aos estados destinatários não receber nenhuma repartição em relação ao ICMS devido na operação. Porém, isso foi mudando à medida que houve esta revolução tecnológica e as empresas passaram a promover cada vez mais em volume vendas pela internet. Então, até nós tivemos em 2011, através do protocolo 21 de 2011, diversos estados já na ânsia de receberem parte do ICMS devido pelas vendas que se faziam através do e-commerce, esses estados consumidores, eles legislaram através desse protocolo e instituíram que seria devido diferencial de alíquota nessas operações. Porém, isso foi rejeitado através dessa ação direta de inconstitucionalidade 4565, porque decidiu-se que não poderia se criar, através de um protocolo, um convênio, essa repartição de competências ou essa exigência de que parte do ICMS seria devido para esse destinatário, para esse estado destinatário. E foi nesse contexto que tramitou no Congresso a PEC número... acho que... deixa eu ver o número dela aqui. Eu estou sem o número dela. Mas foi uma PEC de 2012 que se converteu na Emenda Constitucional 87. E aí nós vamos ver, dentro do texto da Emenda Constitucional 87, que nós tivemos uma modificação expressa em relação à situação da operação que destina a consumidor final não contribuinte. Vejamos lá, nas operações e prestações que destinam bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto referente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, vejam os senhores que aqui houve uma equiparação à situação que antes era apenas da relação que enviasse, que remetesse essa mercadoria para consumidor final contribuinte. Agora, a tratativa é a mesma, envolvendo tanto o consumidor final contribuinte quanto o não contribuinte. E mais, a Constituição ainda previu quem deveria pagar este imposto. Vejam que no inciso 8 trata expressamente que, no caso desta operação ser destinada a um contribuinte do imposto, ele tem o dever de pagar este diferencial de alíquota. Mas, se essa operação for destinada a um consumidor final não contribuinte, a obrigação do pagamento ela fica com o remetente desta mercadoria. Então, nós temos até a Constituição, ela trazendo detalhes em relação à operação e até alguns dos votos dos ministros, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, até criticou esta característica que nós temos no nosso ordenamento da Constituição, trazer muitos detalhes em relação ao tributo. E isso até foi das controvérsias envolvendo a questão da validade ou não do convênio 93, nós vamos ver há pouco. Então, pois não. Desculpa interromper novamente. A gente está recebendo aqui na sala vários alunos, parece que houve algum erro na transmissão para o YouTube, então queria saudar os alunos que estão chegando.
E também te falar que os slides não estão passando. Não sei se você chegou a passar os slides, mas para mim ainda está na primeira tela. Não estão passando? Ah, eu já estou lá na quinta ou Pelo sexta conteúdo, eu tela. imaginei que já tava mais para frente mesmo. Tenta clicar, e se não der, a gente vai no Gogó mesmo, porque está bem claro. Aí agora passou. Agora você passou. Tá em qual parte? Redação original. Ah, então eu vou passando por aqui mesmo. Isso. Passou? Passando, tá perfeito agora. Ah, então tá. Então vamos fazer por aqui mesmo. Bom, então esse aqui eu falei do texto anterior, mas não vamos voltar nele. E a gente tem aqui agora o texto atual, que, como eu disse, ele equiparou para exigir o diferencial de alíquota, tanto para o caso do consumidor final contribuinte, para o consumidor final não contribuinte. E quando a gente fala aqui de consumidor final contribuinte, nós estamos falando de situações em que a pessoa jurídica ela adquire bens para uso e consumo ou para o seu ativo imobilizado. E o consumidor final é uma terminologia que vem, obviamente, do direito civil, e lá essa tratativa é aquele que adquire a mercadoria para como destinatário final na cadeia da operação. E o nosso regulamento aqui, inclusive, ele segue essa definição lá no artigo 222. Mas, enfim, para vocês entenderem no esquema o que foi mudado, primeiro, houve uma regra de transição que foi delineada através do artigo da DCT, e ela distribuiu durante alguns anos, de 2016 até 2019, essa receita do DIFAL entre estado de origem e estado de destino. A partir de 2019, a integralidade da arrecadação do DIFAL seria para o estado de destino. Então, pessoal, depois da edição dessa lei complementar, o que se esperava? Como houve na visão, na interpretação de alguns, e aqui eu vou buscar trazer as duas visões, tá? Tanto a visão de parte dos contribuintes, quanto a visão do fisco em relação à interpretação desses dispositivos e dos julgados do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Como essa inovação da Constituição, e, a meu ver, não temos dúvidas que houve uma inovação na medida em que a relação entre o contribuinte e o estado de destino nas operações de compra e venda consumidor final não contribuinte, ela passou a existir a partir da emenda constitucional 87, esperava-se que viesse uma lei complementar para regulamentar essa parte da operação e, a partir daí, validar, inclusive, a edição das leis estaduais supervenientes que efetivamente viriam a instituir o tributo. É aquela endíase que o professor Onofre, em algumas intervenções neste tema, ele mencionou, porque a norma tributária, quando ela exige para a sua vigência, eficácia e efetiva cobrança do tributo, que primeiramente haja uma lei complementar que a regulamente, e, obviamente, tratando-se de competência concorrente com os estados, que são os sujeitos ativos e que devem instituir aquele tributo, tem que haver também uma lei estadual. A soma dessas duas leis é que possibilitam efetivamente o início da cobrança em relação a determinado tributo. Porém, o fisco, ele argumenta o seguinte,
que, como a emenda constitucional ela foi muito detalhista em relação a essa nova hipótese em relação ao consumidor final não contribuinte, não precisaria de uma lei complementar para tratar do assunto. Por quê? Como já existia o DIFAL antes, como já se pagava o DIFAL antes, no caso do contribuinte, já era o DIFAL. Mas no caso do não contribuinte, ele pagava, só que ficava tudo para o estado de origem. Não se falava em diferencial de alíquota, mas se pagava a alíquota cheia do estado remetente. Então, eles entenderam que não haveria uma nova cobrança, que estava todo mundo já pagando, que isso seria uma mera repartição de competências e que, portanto, não haveria necessidade de lei complementar. Por isso, veio a edição do Convênio 93 de 2015 e, sucessivamente a esse convênio, os estados, a grande maioria dele, editaram as suas leis estaduais, modificando as relações internas, as suas legislações internas, para que se viabilizasse essa cobrança do DIFAL. Aqui em Minas, nós tivemos a Lei 21.781, de 2015, e nós tivemos a que modificou tanto o artigo 5º quanto o 12 e o 12A da Lei 6763, e tivemos o acréscimo no artigo 43 do regulamento, do parágrafo 8º ao parágrafo 17. E aqui em Minas também teve uma orientação do Sutri 02 de 2016, muito didática, por sinal. Eu utilizo essa orientação nas minhas aulas e até sugiro que quem esteja ouvindo e queira aprofundar um pouco mais no cálculo do DIFAL, nós temos lá de forma muito didática exemplos de como é calculado o DIFAL, inclusive em relação à base dupla, que nós vamos falar mais adiante. Só que os contribuintes discordaram em relação a essa regulamentação por convênio. E aí nós tivemos 2 julgados que foram levados, que chegaram ao Supremo. O primeiro é a ADI 5469, e o segundo, o RE 1.287.019, que foi o tema 1093. O que acontece em relação a esses julgados? Primeiramente, nós tivemos um caso, como eu já mencionei, de controle difuso e um caso de controle abstrato, tratando da mesma matéria. A ADI ela foi interposta pela ABCOM, pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e esse recurso extraordinário ele foi interposto pela Madeira. E todos eles questionaram a inconstitucionalidade deste convênio que foi editado, porque ele feria tanto o artigo 146 quanto o artigo 155 nas alíneas e incisos que obrigam que haja lei complementar para regulamentar uma nova relação jurídica tributária, um fato gerador novo, uma sujeição ativa nova, uma base de cálculo nova em relação a determinado tributo. E o argumento, aí temos também a questão do Simples Nacional. Por quê? Não obstante as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do convênio tratarem justamente desses aspectos, fato gerador, contribuinte, base de cálculo e forma de cálculo, nós tivemos na cláusula 9ª do convênio a previsão de que a empresa que é optante do Simples Nacional também deveria recolher este DIFAL se ela... Oi? É só, Flavinha, é só porque quem está entrando na sala, eles passam por uma coisa quando eles estão no celular que é do Zoom. Eles entram, aí eles têm que ativar o som, aí
picadinho. Então tá, achei que a gente estava tendo pergunta ao vivo. Mas, enfim, na cláusula nona foi estendida a exigência deste DIFAL que nós estamos falando para as empresas optantes do Simples que vendessem para consumidores finais não contribuintes em outros estados. E o argumento do fisco, né, não só do fisco, mas de todos os que se manifestaram nesta ADI e também no recurso extraordinário, é que o convênio, como a própria ementa dele já mencionava, ele tratou apenas de questões procedimentais para operacionalizar a cobrança do DIFAL, que foi trazido pela emenda constitucional número 87. E então ele fala que não tem fato gerador novo, não tem base de cálculo nova, não tem nada novo ali, apenas seria uma regra de repartição de competência. E apenas um parênteses aqui, eu acho que ninguém questiona a necessidade efetiva desse equilíbrio financeiro entre os estados, que adveio com a emenda constitucional 87. De fato, é natural, dentro desse contexto de mudança da tecnologia, que os estados de destino também participassem na arrecadação deste tributo pelo Pacto Federativo, o ICMS como um tributo de caráter nacional e a necessidade de intervenção para que haja um equilíbrio econômico-financeiro entre as unidades federadas. Mas o fato é que o fisco entendeu que era apenas uma norma de repartição de competência para dar justamente esse prestígio ao Pacto Federativo. Eles disseram também houve um argumento dos contribuintes, e isso aqui eu até chamo a atenção, porque não tem sido objeto de tantas discussões, pelo que eu tenho assistido dos debates, que é a infração ao princípio da não cumulatividade, tanto no convênio, como hoje existe na Lei Complementar 190, uma disposição que diz que o crédito em relação às operações anteriores, ele apenas será compensado com o débito da alíquota interestadual. E neste ponto, o Estado, nessas duas ações, o fisco, ele entendeu que não haveria como haver um crédito em relação a um tributo que não é pago pelo contribuinte. O fisco defendeu que esse tributo ele seria pago em nome de um terceiro, como se fosse a figura da responsabilidade tributária. Bom, o que foi decidido em relação a esse julgado e qual é a fundamentação em relação a esse julgado? Primeiro, já adianto que houve a fixação desta tese, o tema 1093 do RE, a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda 87, pressupõe edição de lei complementar, veiculando normas gerais. E quais foram os fundamentos? Foi uma decisão por maioria, tá? Inclusive já transitou em julgado esse acórdão, e os fundamentos foram aqueles que nós já tratamos aqui, que são os argumentos dos contribuintes. Primeiro, que é necessária a lei complementar, que não poderia haver apenas um convênio que tratasse dessa matéria. Eles entenderam que o convênio ele usurpou a competência que seria da lei complementar, considerando, e até isso é muito importante para a nossa reflexão sobre a anterioridade, eu até destaquei um trecho aqui do ministro Dias Toffoli, considerando que foi criada uma nova relação jurídico-tributária. E isso ficou muito claro dentro do voto do ministro Dias Toffoli, dentro do voto do ministro Marco Aurélio, que são os relatores dos dois julgados. Isso não está claro, na minha opinião, em outros votos, ou pelo menos em todos os votos que compuseram a maioria para este resultado.
mas fato é que o voto do ministro relator trouxe essa premissa, este fundamento, que haveria uma nova relação jurídico-tributária e, portanto, isso desafiaria a lei complementar para a sua regulamentação. Em relação ao Simples Nacional, eles consideraram, e aí até mesmo os votos divergentes, foi ampla maioria para excluir a exigência do DIFAL para o Simples Nacional, por um motivo muito simples. A lei complementar, embora ela traga exceções em relação à não apuração unificada pelo faturamento, mas ela não trouxe essa previsão em relação às saídas. Ela até tem lá a possibilidade de você cobrar a antecipação, que é pela entrada das empresas do Simples Nacional, o que também foi objeto de outro julgamento do Supremo, que definiu pela constitucionalidade. Mas, enfim, neste nosso caso, a lei complementar ela não trouxe nenhuma previsão de que seria possível cobrar este DIFAL nas saídas das empresas do Simples. Então, por esta razão, estaria sendo inconstitucional essa cláusula nona. E aí, nós tratamos agora de um ponto polêmico também, que é a modulação dos efeitos dessa decisão. Quando se tratou da modulação, entendeu-se como justificativa da sua existência que as duas teses eram teses factíveis, eram teses relevantes, e que, portanto, eles, embora reconhecendo que o convênio não poderia ter sido editado em substituição da lei complementar, bem como que leis estaduais também não poderiam tratar dessa matéria sem a existência da lei complementar, resolveram que, primeiro, em relação ao Simples Nacional, como houve uma cautelar que teve uma liminar lá em 2016, logo no início da vigência do convênio 93, e tendo essa liminar, nenhum contribuinte do Simples pagou, eles retroagiram nesse ponto da modulação até a data dessa concessão da liminar, a eficácia deste julgado. Então, praticamente, em relação ao Simples, a situação ficou muito tranquila, porque eles já não recolheram durante esse período todo. Em relação aos demais contribuintes, e aí foi a inconstitucionalidade da cláusula 1ª, 2ª, 3ª e 6ª deste convênio, o Supremo, embora considerou que o convênio, essas cláusulas não seriam válidas, ele determinou que a eficácia do julgado fosse a eficácia dessa invalidade fosse a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao julgado. Como o julgado foi em 2021, apenas a partir de 1º de janeiro de 2022, os estados não poderiam mais cobrar o DIFAL. Obviamente, o que se esperava era que neste período, nessa colher de chá que foi dada pelo Supremo, houvesse a edição de uma lei complementar que viesse a estipular os critérios que clamavam esta emenda constitucional 87. E isso não aconteceu, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas, enfim, esta modulação ela também ressalvou as ações judiciais em curso. E depois, os embargos de declaração que foram julgados, até dentro de saindo um pouco do que se esperava, determinou que a data de corte para essas ações interpostas seria a data do próprio julgamento, que foi 24 de fevereiro de 2021, e não a publicação da ata, que foi no dia 5 de março de 2021. Foi o mesmo critério que utilizou-se no caso da tese do século. Mas o fato é que, e aqui agora eu vou parar de compartilhar com vocês, porque nós já terminamos aqui a parte dos slides,
tivemos, então, após esse julgado do Supremo, estava em trâmite no Congresso o projeto de lei complementar. Esse projeto de lei complementar, ele efetivamente foi concluído a sua tramitação e aprovação dentro do exercício 2021, até mais para o fim do ano, porque o ano passado foi muito tomado por discussões de reforma tributária, então acabou que esse tema ele veio à baila e efetivamente tramitou no Congresso e foi aprovado no fim do ano, e ele foi mandado para sanção presidencial. Só que o presidente da República estava de férias e, enfim, não sabemos por qual motivo efetivo essa lei não foi sancionada dentro do próprio exercício de 2021. Ela veio a ser sancionada e publicada no dia 5 de janeiro de 2022. E essa lei, ela trouxe em seu texto todo aquele conteúdo que já havia dentro da lei, do convênio 93, mas ainda trouxe mais, né? Ela trouxe a necessidade de um portal de informação do DIFAL, que através do convênio 235, inclusive, ele foi implementado, né? O Portal Nacional do DIFAL, a gente tem ele dentro de um endereço que é vinculado à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, e através desse convênio tem que ter as informações, possibilidade de cálculo, alíquotas de todos os estados de destino. Então, dentro de uma efetiva informação e transparência, foi uma atitude, sim, válida para que os contribuintes possam ter maior clareza e informação em relação à exigência. E nós tivemos também o outro convênio, que foi o convênio 236, né, que efetivamente trouxe outros procedimentos em relação à instituição desse DIFAL a consumidor final não contribuinte. Forma de recolhimento pela GNRE, é possível, se tiver inscrição estadual no estado de destino, que ele faça o recolhimento dentro do prazo previsto na legislação interna, normas de fiscalização, possibilidade de fiscalização do fisco de destino em relação ao contribuinte sediado no outro estado, até previu uma forma de autorização do estado de origem se a fiscalização for física. Mas hoje a gente sabe que a fiscalização física ela também é uma exceção. Então, pessoal, o que acontece em relação ao momento atual e até assim já trabalhando aqui para um fechamento, já que nós estamos no finalzinho. Primeiro, nós já temos 2 ADIs interpostas em relação à Lei Complementar 190. Uma ADI, que é a 7066, que foi interposta pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a ABMAC, e ela está questionando a exigência, o início da exigência da cobrança do DIFAL. E nós temos a ADI 7070, que é do estado de Alagoas, que ele quer, na verdade, que o início da cobrança se dê a partir da edição da lei complementar. E o que está por detrás disso, pessoal? Como ficam as legislações dos estados antes e depois desta lei complementar? São válidas? Isso provavelmente vai ser novamente discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Os estados, eles entenderam que não tinham que editar uma nova legislação após a Lei Complementar 190. Por quê? Com base no que foi definido pelo STF no tema 1094, eles entenderam que já havia uma disposição constitucional a validar a exigência do DIFAL, porém não havia uma lei complementar que regulamentou todos aqueles aspectos que são obrigatórios através dela. Então, as leis estaduais, elas seriam constitucionais, mas elas estariam com a eficácia suspensa até que houvesse a edição da lei complementar. Esse é o argumento que foi trazido pelos estados para eles não terem que editar uma nova legislação. Porém,
há uma interpretação dos contribuintes que advém da modulação dos efeitos, onde ficou claro, e também até do dispositivo da decisão, onde ficou claro que tanto o convênio quanto as legislações estaduais, elas seriam inválidas. E aí houve a modulação para que até o final de 2021 elas permanecessem com a sua eficácia, mas a partir de 1º de janeiro de 2022, não. Então, existe um entendimento dos contribuintes que deveriam os estados, sim, editar novas leis após a lei complementar ser editada. Os estados entendem que não, com base nessa suspensão de eficácia, que já foi objeto de uma decisão anterior do Supremo. Mas, seguindo, a partir de quando seria devido este DIFAL, considerando a modulação dos efeitos e o próprio texto da lei complementar? A lei complementar, ela trouxe no seu artigo 3º, salvo engano, a menção expressa à observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Os estados, eles entendem que era despicienda essa inserção e que, na verdade, o que ela trouxe foi uma vacatio legis. E a maioria dos estados, como a gente vê lá dentro do portal do DIFAL, a maioria dos estados passou a exigir a partir de abril, considerando esses 90 dias aí, alguns não como anterioridade, porque entenderam que não se trata de uma nova exigência, porque quando a gente aplica-se o artigo da Constituição que trata da anterioridade anual ou nonagesimal, a gente pressupõe que haja instituição ou aumento de tributo. Então, os estados entendem que não houve isso, que houve uma repartição de competências e a lei complementar simplesmente instituiu uma vacatio legis. Mas e parte dos contribuintes? Parte dos contribuintes entende que, primeiro, em se tratando do fundamento que foi utilizado pelo Supremo, de que se trataria de uma nova relação jurídica, sim, se estaria diante de uma nova incidência, considerando esta relação entre o contribuinte e o estado de destino, e que, portanto, se aplicaria não apenas à anterioridade nonagesimal, que veio expressamente, mas também à anterioridade anual, que, inclusive, vem expressa no próprio artigo constitucional que trata da anterioridade nonagesimal. Então, em verdade, parte dos contribuintes não quer, por entender ser ilegítima, a incidência durante o exercício de 2022. Eu posso simplesmente parar de pagar? O contribuinte pode fazer o que quiser, né? Mas ele tem que assumir os riscos da conduta que faz. Dentro de uma visão de acordo com o ordenamento jurídico, o que se recomenda é que se entre com uma ação judicial para que, através de uma liminar, se suspenda a exigibilidade, a exigência desta obrigação tributária durante o exercício de 2022. E essa liminar, inclusive, ela é importante para evitar no futuro as discussões em relação à própria possibilidade de restituição do ICMS, porque nós temos o artigo 66 do CTN, que determina que quando se trata de tributo que haja repercussão econômica do pagamento, né, a questão do contribuinte de fato e de direito, você só pode pedir a restituição se houver a comprovação efetiva de que você não transferiu ou você tiver a autorização do consumidor final não contribuinte. Nós sabemos que, na prática, isso é muito difícil, essa prova, o que acaba inviabilizando. Então, uma liminar, seja para depósito em juízo, seja para o não pagamento,
ela seria importante para o contribuinte ter garantia em relação a esse não recolhimento, tá? Nós temos também a questão, já fechando, tá, gente? A questão da base de cálculo dupla, tá? Que parte dos estados já haviam instituído antes, parte passou a instituir agora com a lei complementar 190. Temos também a discussão se essa base de cálculo dupla, que agora vem expressa na lei complementar, ela também poderia se estender ao DIFAL para contribuinte, que durante 26 anos foi cobrado sem base dupla, né? E agora a lei complementar veio, embora tratando da operação ao consumidor, fazendo essa possibilidade, que também tem gerado motivos de críticas e controvérsias neste meio jurídico. E a gente sabe, tá, pessoal, finalizando, que essas discussões em relação ao não pagamento, elas acabam gerando distorções, né? Parte dos contribuintes pagam, parte dos contribuintes não pagam. Isso gera uma concorrência desleal. A gente sabe que também nós temos os problemas orçamentários do Estado, que essa receita é importante. Nossa, está com muita interferência de... Tchau, Fred. Está com muita interferência de conversa, né? Mas então, pessoal, a gente sabe desses problemas, mas a gente também não pode deixar de observar princípios constitucionais importantes que constituem o estatuto do contribuinte, princípios que são direitos e garantias constitucionais do contribuinte, inclusive cláusulas pétreas, conforme julgado já pelo Supremo em relação ao princípio da anterioridade, e é direito de todos, efetivamente, recolher o que é devido no momento em que é devido. Então, as discussões são legítimas e vamos aguardar, certamente, isso que chegará ao Supremo através de novos questionamentos. Eu vou entrar aqui no YouTube agora para ver, em relação ao chat, e nós já estamos pertinho do fim mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, pessoal, que eu não estou conseguindo entrar no link. Pilar, você está aí para me ajudar? Estou entrando aqui, pessoal, um minutinho. Oi. Bom, eu não estou encontrando aqui no chat as mensagens. Bom, pessoal, então, eu não estou conseguindo ver aqui mensagens no chat, tá? Agradeço, então vamos finalizar. Eu agradeço a vocês, peço desculpas, porque, de fato, eu entrei aqui no canal e não visualizei a participação, mas eu fico à disposição através de e-mail e do LinkedIn que eu passei, tá? Para vocês, esclarecer todas as dúvidas e a gente prosseguir nesse debate. Tá bom? Uma boa noite a todos e agradeço pela presença e participação. Só que eu fiquei pensando, o pessoal está falando, segundo as linhas, foi polícia militar. Só que assim, a polícia militar, cara, é assim como o dono da madrinha. O dono da madrinha é uma pequena lá. O dono da madrinha conhece, não é possível, o cara é foda, conhece. O que acontece dentro do Paraguai? Não é? Mas ele está voltando, dizer que está voltando devagarzinho, mas aí você está voltando devagarzinho, é porque não conseguiu. Perdeu 100 e poucos mil dólares.
Vinícius, 110 a 20 essa. R$350. G10. G10. Aqui, ó. Esse aqui de baixo é do Alexandre. Isso, é a troca do Brasil. Do Alexandre, como assim? Porque é o seguinte. Quando você dá o serviço do Alexandre, você tem que mandar ele comprar peças. Então, mas eu Não tinha confunde. comprado. Ele tá me pagando o dinheiro. Ah, então beleza. Aí a bateria. Então esse aqui não conta. Ele deu o dinheiro, aí tá com ele. Com ele. Não conta. Esse dinheiro tá no seu bolso. Não, lembrar não, vou descontar dele. Ele tem que me dar o valor dessa peça que ele gastou do bolso dele. Que saiu o dinheiro do bolso dele. Exemplo. Eu comprei pra ele. Exemplo. Ele me pagou. Exemplo. Dei 300 para você, 300 para o Alexandre. Beleza? O Alexandre, você foi lá e gastou menos R$50 pro Alexandre. Certo? Só que você emprestou o Alexandre 50. Então o Alexandre tem 350. Aí o Alexandre, no final do dia, ele pega esses 50 e te passa esses 50. O Alexandre já não tem 350. Aí você fica com R$300. Mesma coisa. Aí é o seguinte, aqui a bateria dele. Não, peraí, de qual? Do mesmo modelo, a G10, a bateria. Bateria os R$40. Olha os R$40. Bateria. Isso. A bateria. Essa aqui é a tela dele. A bateria é essa de baixo aqui. R$290. 290 também, 350, 60. R$20. O que é isso? Mão de obra? Mano, aí você vai desconectando, tirando da tomada, tá? Pode tirar da tomada, só a tomada. Fechou, tomada, fechou. Isso, pode tirar o outro. Aí essas paradas aqui você vai tirando, colocando no balcão, os controles, os negócios da lateral, tá? Não. Não, coloca tudo, mano. Não precisa tirar daí, não. É assim aqui, ó. Volta. E lá também. Lá tem que sair. Vinícius, 1.800. 1.900. Quanto que é a peça? É 1.900? Essa foi 1.600. 1.900. Mil quanto? A peça foi 1.600. Aí a bateria tá Tá de boa. R$600, redondo? Isso. Beleza. G2 Play.
95 para iPhone. 96 foi a câmera, mas a câmera da Alexandre. E esses botões aqui, foi 95. $350, a 50. 50. 220. Eu vou colocar os 1.600, beleza? Exemplo, eu te paguei, que está contando aqui. Mais 50. Mais 300. Mais 200. Mais 220. Fix. Menos 60 reais, é isso mesmo? Você fala o Pix já? É, eu fiz. 165. 861. 220. 220. 40. Mais 200. 100. Mais 50. Mais 300. Mais 200. Mais 220. Mais 1.600. Menos 160. Eu peguei. Eu esqueci de bater esse cozinho. Eu peguei 40. Peguei carregador e. Sim. Então aqui R$40. Isso. R$40. Menos 40. Menos. E menos. Menos 120. Certo? Se nem fechar, Zé. Quem vai fechar com vocês aí?
Ô, Matheus. Amigão, né? Vocês tudo jogou contra mim aí, hein? Amigão, né? Tudo jogou contra mim, né? É, 2,90, 2,290. Jogou contra mim, hein? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá. Olha aqui, né? Ele falou com você. Vai resolver a... Amanhã você pode chegar pode ser demais. Não, só olhar um negócio aqui. Banheiro.
Galera, gastando lá embaixo, não tá vendo nem para quem está lá do lado de Goiânia. Como é que vem? Sabe de aprender como é que vem. É o mesmo produto, só muda o personagem. Fala. Acabou fechando tudo. Fala aqui, ó. Essa é a mais clara? A mais clara. A outra da cor é a né? Eu usar mais clara lá. Não, na verdade, eu vou mais claro no outro lugar. Eu tô bem clara. Vai ser moeda, hein? Dá umas passagens aqui, tá vendo? Aqui, ó. Fica mais claro. Essa alguém? Tá vendo? Fica claro? É. Em cima dela? É. Fica não. Aí não mostra efeito, não. Não. E aqui no teto, aqui deixa branco. Tá variado. Veja efeito só. Você tá indo, não? Tô. Não, nessa parede é errada. É, por quê? Ela é muito torta. Aí tem que ir passando com ela com a tempenadeira normal para depois vir calma. É, né? Ela é assim, ó. Com muita imperfeição, sabe? Ué, isso aí é um dia que tá, isso aí, velho. Agora. Aí você tem que fazer o que agora? Tem que dar outra mão, dar outro negócio, depois lixar. Não. A gente põe para todo lado. Mexemos tanto.
Aí você vai passar outra mão? É outra mão. Passa hoje? Amanhã. A outra já vai demorar, porque a outra agora é a outra. É porque eu passei com essa aqui, ó. Ela era toda cheia de perfeição. É tem que ser com essa aqui para encher. Aí agora eu vou vir da outra. Essa aqui é rápida, essa aqui. Eu estava olhando, vai tentar a outra, vai ter que comprar mais. Ela acabou? Não, tem que estava fazendo aqui só. Não, tem. Então amanhã comprou outra? É. Vai ficar ou vai? Vai ter que fazer. Você tá com você? Vai querer ir agora? Dá para fechar aqui? Consegue, né? Só aí, né? Lá fora. A outra é aqui, ó, mesmo. Só essa aqui que é diferente, que é de baixo. Pode de baixo. Essa que tranca aqui. Amarelinho. Nada é igual. Ó, da grade é uma dessas duas aqui. Ó. Aqui servir aqui, ó. Não, essa aqui é da grade, eu não sei. Elas são iguais, tá vendo? Você bateu aqui. Ela não fechou? É a outra. Já, amanhã você está que hora aqui? Antes, vai que hora você está aqui? Amanhã eu vou subir mais cedo. Que hora? Que hora você